time has run out. Revelation 10:6, there's no more time. I indict this generation for the second crucifixion of Jesus Christ. The time has come for action. The time has come to believe or don't believe. Deus nos tem concedido mais esta oportunidade de estarmos aqui e estamos confiantes que o Senhor vai continuar nos abençoar, como Ele tem feito até aqui, não é verdade? No último programa nós tivemos um pequeno problema de transmissão, não foi possível, foi algo que realmente não estava ao alcance do pessoal aqui da equipe para que se resolvesse a tempo. Na verdade foi um problema externo. Mas eu acredito que ainda estamos na graça de Deus, não é verdade? Porque nos 2 anos que nós temos estado aqui, foi a primeira vez que isso ocorreu. Então, em aproximadamente 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos, foi a primeira vez que isso acontece. Então, temos que dar graças a Deus, que realmente Deus tem sido muito bom conosco nesse sentido, né? Nos dando tudo que nós necessitávamos para ter um serviço de qualidade. Isso é muito interessante, de que poucas vezes, ou uma vez só, nós tivemos esse pequeno problema aí, não é verdade? Contudo, ficou gravado no site, para quem quiser assistir, pode voltar e assistir, está arquivado aqui no nosso website. Se você quiser voltar lá, foi muito bom, foi muito interessante, e se Deus me ajudar hoje, nesta noite, eu gostaria de dar apenas uma continuidade no assunto que nós estávamos falando. E para começar, eu gostaria de voltar um pouquinho no nosso verso que estávamos falando ali, e é algo que se encontra na mensagem A Brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Eu quero que vocês notem algo aqui, antes de nós começar a nossa lição, quero apenas conversar e falar alguns detalhes aqui. Esta mensagem, A Brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, é de extrema importância, porque você vai notar que foi a primeira mensagem, a primeira foi Deus em simplicidade, que o irmão estava pregando, depois foi esta mensagem, a brecha, e depois ele veio com os selos, depois veio perguntas e respostas, depois do 6º selo, e depois veio o 7º selo que ele pregou. E ele fala, é como um livro, se você quer entender realmente o que está acontecendo, você tem que ver o que aconteceu no começo da história e o que acontece no final da história. Ali estão as principais chaves para se entender o que está no meio. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega. E tudo que está no meio é revelado pelo que está no final ou pelo que está no princípio, não é verdade? Agora, nesta mensagem, a brecha entre as 7... Veja o título da mensagem. A brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Então o profeta mostra para nós ali que ele fala que os homens sempre estão olhando o que Deus fez no passado, eles veem o que Deus vai fazer no futuro, mas eles nunca veem o que Deus está fazendo no presente, não é verdade? E ele estava mostrando para nós que ali, aquele grupo que estava reunido no seu dia, o grupo que estava assentado debaixo do seu ministério, os chamados para fora, o grupo eleito do tempo que ele viveu aqui na terra, como ele chamou de a sua irmandade, né? Ali no livro 5º selo, vai mostrar que aquele povo que estava ali não estava verdadeiramente captando aquilo que estava sendo revelado ali. Sabe por quê? Porque não era a hora ainda para que aquilo fosse conhecido pelos eleitos de Deus. Em outras palavras, aqui está uma coisa muito importante. Há uma grande diferença entre revelar algo e este algo ser conhecido por alguém. Você entende? Pensa comigo. Algo pode ser revelado,
mas não significa que foi conhecido por determinada pessoa, mas já foi revelado. Então lá, nos dias do irmão Brana, o mistério de Deus foi revelado, mas a segunda parte era ser conhecido pelos seus destinatários, ou em outras palavras, aqueles os quais estavam destinados a ficar sabendo daquilo que foi revelado, não é? Chegaria uma hora, chegaria um momento em que aquelas coisas seriam conhecidas por eles. E o profeta diz lá no finalzinho da mensagem, o 7º selo, que ele disse, olha, lá nos dias de Jesus, no finalzinho dos 3 anos e meio, quando ele se apareceu, quando ele se apresentou para os judeus, o que acontece lá? No finalzinho do seu ministério, Jesus começa a falar ali em Mateus 24, Mateus 25, sobre os 7 selos. Jesus revela para eles os selos, não é verdade? E ele, quando chega no 7º, ele revela, o profeta disse que ele revelou o 7º selo, mas ele omitiu o que ele significava, não é? E ele disse assim, e aqui também, ele revelou, quando ele foi aberto, falando do 7º selo, quando o 7º selo foi aberto, quando ele foi revelado, mas ele também omitiu o que ele significava, porque não era a hora ainda deles saberem o que aquilo era. Mas ele diz no parágrafo 399, mas por volta da sua vinda por sua noiva, então este mistério seria conhecido por aqueles cujos nomes estavam encontrados no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Não é verdade? Agora, no culto passado, conectando com esse pensamento, veja como esse pensamento está totalmente ligado. Nós falamos no programa passado, e o que nós vamos talvez continuar a falar nesse programa, se Deus assim o permitir, né? Nós mostramos ali em Apocalipse 5, versículo 8, vamos ler de novo aqui para vocês verem. Apocalipse 5, versículo 8. Vamos ver aqui, ó. Olha o que diz aqui. Só para revermos o que é que nós estamos vendo, não é? Apocalipse 5, versículo 8. Diz assim, ó. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. No verso 7, você vai ver que diz que ele veio, o Cordeiro, veja o verso 6, ó, no verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Certo? Agora, capta isso aqui comigo. Quando João, que é o tipo da noiva, ele enxerga o Cordeiro de Deus, quando ele olha para o Cordeiro de Deus, o que é que ele vê? Ele vê as características desse Cordeiro, não é? E na mensagem A Brecha, deixa eu ver se eu pego a citação de volta para vocês aqui. Vou ler para vocês. Na mensagem A Brecha, se eu não me engano, é no parágrafo 235. Eu quero ler para vocês, pegar aqui, vamos ver aqui se eu estou correto. Exatamente, parágrafo 224. Olha aqui, ó. Só um minutinho que eu quero pegar. Parágrafo 231. Olha o que ele diz aqui, profeta. Eu estava sem a minha nota aqui, do culto passado, mas eu achei aqui direto nas minhas notas aqui, não imprimidas. Olha o que diz aqui no parágrafo 231. 7 chifres foram as 7 igrejas. Está vendo? As 7 eras da igreja. Porque era a proteção do Cordeiro. Certo? O que ele protegia, com o que ele protegia os seus direitos aqui na terra, foi com um grupo de pessoas enviados por Deus para proteger. Veja, o chifre do Cordeiro. 7 olhos são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. 7 olhos, 7 videntes, certo? Aí ele continua dizendo aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Olha, mais para baixo. Os 7 olhos significam visão. Ver significa
profetas, videntes. Este cordeiro tinha 7 chifres e em cada chifre tinha um olho, 7 olhos. Espera aí, vamos ver se você está captando o que o profeta está dizendo aqui. Não deixe passar por alto esse pensamento. O profeta está dizendo, mostrando para nós, se você voltar lá em Zacarias 4, você vai ver essa cena inteira. Nós já enfatizamos aqui no programa passado. Agora, veja aqui, o profeta está dizendo que a característica desse cordeiro, veja que é um símbolo, não é? O livro de Apocalipse é o livro de símbolos. Mas o que esse símbolo verdadeiramente representa? Bom, nós sabemos que o cordeiro representa Cristo, não é? Mas neste cordeiro, neste animal, neste símbolo, tinha mais coisas ali. E é isso que o profeta está falando. Olha, os 7 olhos significam visão. Ver significa profetas, não é? E este cordeiro tinha 7 chifres e em cada chifre tinha um olho, 7 olhos. O que é isto? O profeta faz a pergunta. O que é isto? Cristo e a sua noiva. Espera aí, meu irmão. Você captou esse negócio aqui? Você captou o que está dizendo aqui no livro de Apocalipse? Capítulo 5, verso 6. Olha, pensa comigo, não deixa passar o pensamento. Se a Bíblia está dizendo que o Cordeiro de Deus veio e tomou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, mas o profeta está dizendo para nós que esse Cordeiro de Deus aqui não é só Cristo, é Cristo e mais alguém. Ora, a promessa dada ao vencedor desta era final, que receberia toda a porção da palavra, era a seguinte, que aquele que vencesse se assentaria com ele no trono, não é isso? Então nós vemos aqui este cordeiro vindo no trono, não é? No trono de seu pai, e ele pega este livro da mão de seu pai, mostrando assim que ele era digno de se assentar no trono de seu pai, não é? Porque essa é a promessa que ele faz para o vencedor, que aquele que vencesse, o que aconteceria? Se assentaria com ele no trono de seu pai. Agora, eu quero enfatizar, porque a importância desse verso aqui, e que o profeta diz na mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, é de suma importância para entender o próprio livro do Apocalipse. Olha o que está dizendo. O que é isto? O profeta pergunta. O que é isto? O que é isto o quê? Este cordeiro que vem para tomar o livro da mão daquele que estava assentado sobre o trono. O que é isto? Cristo e a sua noiva. 7 eras da igreja. E de lá vieram 7 profetas que saíram, 7 videntes, olhos. Então, o último deve ser um vidente. E olha, parágrafo 238. Notem, ele não é um animal. Porque ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Quem era ele? O dono original que tinha o livro da redenção em sua mão direita e nenhum anjo, nenhum ser angélico, nada mais poderia tomar o lugar. E este cordeiro ensanguentado caminhou afora e tomou o livro da sua mão. O que era isso, irmão? Olha o que o profeta vai dizer, irmão. Capta isso aqui. Irmão, esta é a coisa mais sublime na Escritura. Olha o que o profeta está dizendo. Esta é a coisa mais sublime na Escritura. Um ato. Não um anjo, ninguém mais ou nada mais poderia fazer. E o cordeiro veio e tomou-o da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. O que é isto? Agora ele pertence ao cordeiro. Aquele livro que havia voltado para a mão do dono original quando Adão perdeu, finalmente aqui no final da 7ª era, ou aqui na 7ª era, volta para a mão do cordeiro. Ele começou a sua obra de redenção lá na 1ª era, mas quando ele toma o livro na sua mão, é aqui no final, ou aqui na 7ª era, no finalzinho das eras, não é? Agora, irmãos, você viu o que acontece aqui em Apocalipse 5? Você vai ver que a noiva, ela vem e ela tem que fazer a mesma coisa, ou passa pelo mesmo processo que o seu noivo passou. O seu noivo primeiro é achado digno porque ele pagou o nosso preço, o preço dos nossos pecados, das nossas culpas, falhas e transgressões no Calvário. Mas uma vez que ele paga o preço, ele vem e toma este livro,
Agora, como que nós vamos passar esse pensamento aqui? Porque é muito maravilhoso, como disse o profeta, é muito sublime. Quando ele vem e toma esse livro, aqui no final, provando que ele havia pago o preço e de que ele fora achado digno, como um homem, não como um anjo, porque Deus sempre foi digno na forma teofânica. Sim, ele sempre foi digno. O que ele não era, ele não podia fazê-lo na forma teofânica. Então ele tinha que se fazer carne. Depois que ele se fizesse carne, porque era o estado em que nós estávamos, na carne, porque veja, na nossa forma palavra, nós nunca caímos. Esta parte já estava com Deus desde antes da fundação do mundo. Deus não precisou redimir o homem palavra. Não, Senhor. O homem palavra sempre esteve com Deus e é por isso que ele vai voltar para Deus. Mas o que havia caído, a parte nossa que havia caído, era a parte física. O homem da terra, aquele que Deus criou do pó da terra. Mas o homem palavra nunca precisou de redenção. Quem precisava de redenção era este homem do lado de fora. Não é verdade? Então por isso que esse Deus digno, sempre for achado digno, né? Na forma teofânica, como rei teofania, ele foi achado digno e ele nunca precisaria provar nada. Ele venceu a Satanás na forma teofânica também. Sabia disso? Sim, Senhor. Porque Miguel é a forma teofânica de Cristo quando ele teve a guerra lá em cima. E ele provou que ele foi capaz de vencê-lo como o rei teofania. Mas depois que ele vence aquele obstáculo na forma teofânica, então agora Satanás se encarna, porque vem através primeiro da serpente, se encarnando na terra, em um ser que caminhava na terra, e ao mesmo tempo Deus também se encarna na sua semente, para quê? Para que ele queria provar na carne, que ele é regente sobre todas as coisas. Você está entendendo? Primeiro Deus vence na forma teofânica, lá atrás. Você lembra quando os discípulos voltaram, todos felizes, dizendo para Jesus, olha mestre, expulsamos demônios, nós estamos fazendo prodígios e maravilhas. E Jesus disse assim, olha, eu creio que está em Lucas capítulo 10, versículo 17, ou Lucas 17, versículo 10. Eu acredito que é Lucas 10, versículo 17. Jesus disse assim, olha, não se alegrai pelo fato de vós estares expulsando demônios, mas vos alegrai porque o vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E o que Jesus disse? Ele disse assim, eu via Satanás sendo lançado para baixo. O que quer dizer isso aí? Por que Jesus estava dizendo que ele viu? Por que Jesus estava dizendo que ele viu? Quando fizeram a pergunta para o irmão Brana se aquilo ali era uma visão, numa das perguntas e respostas, fizeram a pergunta para o irmão Brana. Irmão Brana, ali, este verso bíblico, é uma visão ou não? E aí o irmão Brana disse, sabe o quê? Não, não é uma visão. Aquilo ali foi um ato verdadeiro que aconteceu. Agora, o que é que está por detrás disso aí? É porque Jesus, que estava encarnado, Deus que estava encarnado na forma de Jesus Cristo, foi o mesmo personagem, foi o mesmo Deus, foi a mesma pessoa que chutou o diabo lá de cima na forma espiritual. Você está entendendo? Então Jesus estava dizendo assim, olha, não se alegrai se vocês podem expulsar os demônios, porque eu, em outras palavras, expulsei o chefe deles. Se eu expulsei o chefe deles lá de cima, quando nós guerreávamos nas estrelas, a guerra nas estrelas lá em cima, a guerra de estrelas, não é? Quando nós guerreávamos lá em cima, eu chutei ele para baixo. Eu já venci ele. Então por que vocês estão maravilhados? Mas claro, os discípulos não entendiam quem era Jesus. Eles não sabiam que Jesus era o próprio Deus em forma carne. É o mesmo Jeová, a mesma coluna de fogo, o mesmo Elohim, só que agora em forma encarnada. Então o que ele estava dizendo era o seguinte, ele disse, olha, não vos maravilheis se os súditos, os demônios, vos estão sujeitos, porque eu já venci o chefe dos demônios. Agora, esta batalha, ela seria uma batalha tríplice, não é verdade? Primeiro, ele lutou lá na eternidade com os seus anjos, porque a Bíblia diz que Miguel e os seus anjos batalharam contra Lúcifer e os seus anjos, e foram lançados aqui para baixo. Quando ele é lançado aqui para baixo, ele se encarna ou se mistura, encarnando-se na raça humana. Mas Deus vem atrás e as duas sementes começam
a combater aqui na terra. Não é verdade? Então agora a batalha era na carne. Você vê que a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, não é? Príncipe da paz, conselheiro, não é? Pai da eternidade, em Isaías 9. Por que príncipe? Porque veja, ele não podia chegar aqui com o título de rei. Ele tinha que primeiro provar que ele era rei. Como é que você prova que você é rei? Primeiro você é um príncipe e você passa por todas as etapas até você se assentar no trono. Jesus era rei. Ele era, antes dele se fazer carne, porque Jesus é Deus, ele já era rei. Mas ele tinha que vir em carne e provar para todo mundo que ele era rei. E como é que ele fez isso? Ele venceu todos os obstáculos. Todas as portas do inferno se levantaram contra o nosso mestre e ele venceu uma por uma. Não é verdade? Agora, quando ele executa a obra para si, capta isso aqui, meu irmão. Quando Jesus executa a obra para provar para nós que ele era rei, não é? Para provar para nós que ele era rei, agora ele tinha que fazer a mesma obra, nas 7 eras da igreja, por nós, por sua noiva. Porque ele provou para nós que ele era rei, mas ele não poderia ser coroado sem que a sua rainha passasse pelo mesmo processo, provando que ela também era uma rainha. Se você ver o nome Sara, por exemplo, Sara quer dizer princesa, não é? Sara quer dizer princesa. Então nós vemos nos tipos da Bíblia que nós também, quando nós chegamos aqui na terra, o que nós éramos? Nós temos sido o quê? Nós estamos passando, deixando de ser uma princesa, assim como Esther era uma princesa e se tornou rainha, não é? Até a metade do seu reino, a metade do reino de Assuero foi para ela. O que acontece com Esther? Ela começa como princesa, ela vai provando para todas as demais que ela verdadeiramente era aquela que subiria ao trono. Mas quem é que faria isso por nós? Jesus faria isso por nós, até que nós nos assentássemos no trono, assim como Jesus assentou-se no trono de seu Pai, não é? E a promessa para os santos é que nós julgaremos o mundo. Está lá no livro de Daniel, queremos falar disso ainda hoje. Mas eu achei esse pensamento tão tremendo, porque voltando aqui, o profeta está dizendo na mensagem a brecha que Apocalipse 5, esse cordeiro, Apocalipse 5, verso 6, esse cordeiro que aparece aqui, é Cristo e a sua noiva. Não é verdade? Agora ele também diz nesta mensagem, que o mistério de Deus, que eram os nomes que estavam escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, todos os nomes que estavam contidos lá, capta isso aqui, irmãos, esses nomes escritos lá ainda, embora eles estivessem escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, eles só foram revelados na última era. Ninguém sabia os nomes, nem no céu e nem na terra, nem as criaturas viventes, nem os 24 anciãos, ninguém sabia quem eram estas pessoas, não é? Mas o que acontece? Na 7ª era, esses nomes são revelados. Aqui, nos dias que nós estamos vivendo, esses nomes, este mistério de Deus, que é o seu povo, que é a sua noiva, não é? Foi revelado na última era. Sendo revelado na última era, o que ele faz? Ele precisava agora que ele havia anunciado, revelado esses nomes no céu, ele precisava de um profeta na terra para anunciar para aqueles que estavam vivos aqui embaixo. Você entende? Porque nós precisamos ouvir se o nosso nome estava lá ou não. Ele explica isso bem explicado na mensagem A Brecha, falando sobre João, que João viu o seu nome lá, não é verdade? Porque veio um anúncio, veio um profeta, veio um grande homem que aparece, um grande homem de Deus, um servo de Deus que aparece nos últimos dias para anunciar todo o segredo de Deus. Agora, você vai ver o seguinte, que esse anunciar aqui na 7ª era vem através de um profeta, e esse profeta toma o livro na sua mão, que é as Sagradas Escrituras, revelando para nós. Esse profeta começa na terra a partir de 1946, e ele começa a anunciar o Evangelho, né, através do poder do Espírito Santo,
no poder da justificação, da santificação, do batismo do Espírito Santo e da totalidade da palavra. Não é verdade? Quando esse profeta começa a anunciar esses nomes, o que vai acontecer um pouquinho mais adiante? O que acontece um pouquinho mais adiante? Agora, ele havia chamado esses nomes à existência. E um pouquinho mais tarde, você vai ver em Apocalipse 10, versículo 8, capta isso aqui. Você vê que lá em Apocalipse 5, verso 6, você vê o cordeiro indo para o trono e ele toma o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, não é verdade? Não é isso que diz ali? Quando ele vem e toma o livro dali, da mão daquele que estava sentado sobre o trono, era a revelação da palavra de Deus, né, através do ministério profético nos últimos dias. Porque esse ministério profético é o que trouxe para nós a totalidade da palavra. Agora, irmãos, quando nós vemos esta palavra sendo aberta nos nossos dias através de um profeta, esta foi a primeira parte, não é? Foi a primeira parte, um profeta vem e ele revela para nós a palavra de Deus na sua totalidade, ele revela os nomes, ele revela todo o mistério de Deus, ele manifesta toda a glória de Deus, mas esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que Cristo queria mostrar apenas que ele fora achado digno, não era só isso. Claro que faz parte do plano, mas ele queria que nós também tivéssemos a percepção, chegássemos à mesma altura, tivéssemos a mesma vitória, tivéssemos o mesmo êxito que ele teve no seu ministério. Nós estamos falando de Cristo agora, está entendendo? Nós estamos falando de Cristo. Então, quando nós vemos aqui, quando nós chegamos na abertura do 7º selo, o que nós vemos acontecer ali? Nós vemos que assim que esse mistério é aberto, em Apocalipse 8, a Bíblia diz que assim que o 7º selo foi aberto, houve silêncio no céu pelo espaço de quase meia hora. Agora, nós sabemos que isso é muito debatido porque não tem símbolo, não tem nada ali para nós, não tem absolutamente nada, a única coisa que fala é tempo, fala de um espaço de tempo, né? Agora, uma coisa que é de extrema importância, e nós falamos nos programas passados aqui, que vale a pena relembrar, né? É o seguinte, se nós soubéssemos o que significa a voz que fala no céu, então nós entenderíamos o que seria o programa nos dias finais. Porque ele está falando de um tempo e está falando da voz que fala no céu. E nós vimos aqui no programa passado o profeta falando e a Bíblia mostrando para nós que toda vez que você vê a voz falando no céu, é a voz do Filho do Homem. A voz que fala no céu é a voz do Filho do Homem, não a voz do Filho de Deus. E você vai captar que o 7º selo apenas é a voz do Filho do Homem. Em outras palavras, deixa eu ver se eu explico isso aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu explico isso aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que você pense com atenção. As 6 primeiras mensagens que foram pregadas nas eras, que ministério que era? Filho de Deus ou Filho do Homem? A resposta certa é, todo mundo sabe, ministério do Filho de Deus. Não é verdade? Ministério do Filho de Deus. Porque Paulo estava na dispensação do Filho de Deus, Irineu estava na dispensação do Filho de Deus, Martim, mesma coisa, Columba, Lutero, John Wesley, certo? Muito bem, não é verdade? Agora, quando esse profeta vem trazendo para nós a revelação da palavra de Deus, ele mesmo no seu próprio ministério, ele toma o seu ministério a partir da dispensação do Filho de Deus e ele vem para a dispensação do Filho do Homem. Agora, irmãos, a mente humana, ela trabalha diferente da mente de Deus. Essa mudança vindo de Filho de Deus, dispensação do Filho de Deus para Filho do Homem, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Desde o primeiro dia do ministério do profeta na terra, ele estava saindo do ministério do Filho de Deus e adentrando no ministério do Filho do Homem. Não é verdade? E nós vimos que ele chegou naquela mensagem, meu novo ministério, ali estava claramente mostrando para nós que o profeta havia saído da era. Lembra que a 7ª era foi dividida em 2 pedaços, não é verdade?
Então, a primeira parte da era estava na dispensação do ministério do Filho de Deus. A segunda parte da era é a dispensação do ministério do Filho do Homem. Houve algo bem interessante que aconteceu, você vai ler isso aqui na mensagem, chamado casamento e divórcio. Um padre católico chegou para o irmão Brana e ele disse o seguinte, falou, olha, irmão Brana, é interessante notar que os luteranos reconheceram um líder, Lutero. Eles reconhecem Lutero até hoje, um homem que Deus usou para o movimento luterano, o movimento da justificação. Capta isso aqui, irmão. Um padre católico falando para o irmão Brana. Ele disse assim, olha, e é interessante notar também que todo o movimento do movimento da santificação, o pessoal da santidade, né, todas as denominações que vieram com a santidade, todos eles reconhecem John Wesley como sendo o líder, o homem que Deus usou para trazer esse movimento. Mas ele disse, irmão Brana, mas é interessante notar que os pentecostais, eles não reconhecem o Senhor como líder. Olha o que um homem católico, um ministro católico disse para o profeta. Disse, olha, os pentecostais não reconhecem o Senhor como líder. Ainda que se você pegar o dicionário católico, ele vai dizer que William Branham é o pai do movimento pentecostal aqui na sétima era. Leia lá para você ver. William Branham é considerado como o pai do movimento pentecostal aqui um dos pais do movimento do avivamento de cura divina pentecostal aqui nos nossos dias. Não é? Então ele disse assim, olha, interessante como eles não reconhecem um líder. Não é? Mas ainda, irmãos, depois que esse profeta aparece em cena, não é? Olha, e veja que a sétima era ainda está dentro do ministério do Filho de Deus. O candelabro tinha 7 lâmpadas. E o candelabro estava apenas no segundo átrio. Não estava no lugar santíssimo. Estava no segundo átrio. Mas a partir da sétima luz, a partir da luz da sétima era, que foi um profeta que aparece entre as denominações, executando uma obra, ele sai da sétima era e ele entra no lugar santíssimo. Ele sai do tempo e ele entra na eternidade. Ele sai do ministério do Filho de Deus e ele entra no ministério do Filho do Homem. Leia a mensagem chamada Meu Novo Ministério, a mensagem chamada Fale a esta montanha, e você vai entender o que é que estava acontecendo com esse profeta. Você vai perceber que as 2 primeiras puxadas foram realizadas entre as denominações, ainda dentro do ministério do Filho de Deus. Mas conforme 1957, 1958, onde ele prega essas mensagens, ele estava percebendo que ele havia saído do ministério da dispensação do Filho de Deus e agora ele estava entrando onde? No ministério do Filho do Homem. Agora, estou falando do 7º selo, porque a Bíblia diz ali em Apocalipse 8 que a voz que falava do céu ficou silenciosa pelo espaço de quase meia hora após a abertura do 7º selo. Pensa comigo, meu irmão. Pensa comigo, meu irmão. Após a abertura do 7º selo, houve espaço, houve silêncio no céu, não na terra. Agora, se você ler o que o profeta disse, a voz que fala na terra é a voz do Filho de Deus, não é a voz do Filho do Homem. Eu espero que você esteja captando o que nós estamos falando aqui, certo? Eu estou falando da noiva, eu estou falando do tempo que Deus lidaria com a noiva. O que é que Deus faria aqui? Leia o parágrafo 399 do 7º selo. O profeta está mostrando para nós que nessa segunda cavalgada, que nos dias do profeta Eliseu viria exatamente no mesmo processo que Elias havia vindo. Gilgal, Betel, Jericó, o Jordão, não é? Toda a experiência que ele havia tido, Eliseu teria. E você vai ver que aquelas vozes que falaram na terra, quais vozes falaram na terra? Olha as eras da igreja, você vai ver que 6 vozes falam na terra e uma voz fala no céu. Ainda que o personagem é o mesmo, mas há uma grande diferença onde que ele está falando. Sim, porque vai denotar qual é o tipo de ministério que ele tem. Aí você fala, irmão Billy, qual é a escritura que nós usamos para falar disso? Quando Jesus estava falando com Nicodemos, o que ele disse? Ele disse assim, o Filho do Homem,
que estava falando com ele, uma voz que ele estava ouvindo na terra, Nicodemos, mas que está no céu. E ali era o ministério do Filho do Homem, era Jesus, era Deus encarnado falando com aquele homem. Então nós vamos entender que a voz que fala do céu é a voz do Filho do Homem. E até Apocalipse 4, a voz falava com João na terra. Leia lá para você ver Apocalipse 1, você vai ver que está falando, aquela voz dos mensageiros estava falando com João nas eras da igreja, na terra. Mas depois que veio o sexto mensageiro, o sétimo mensageiro começa falando na terra e termina falando no céu. Porque ele nos tira do pó da terra, as estrelas do céu. Você está captando, meu irmão? Que coisa maravilhosa. Agora, o trajeto, irmão, capta isso aqui. Capta isso aqui, meu irmão. Olha, como Deus lidou com Abraão, Deus lidaria com a posteridade. Como Deus lidou com Abraão, Deus lidaria com a posteridade. Como Deus lidou com Branham, Deus lidaria com a posteridade. Você está captando? Lá teve um Abraão, o pai da fé. Aqui teve um Brana, pai da fé. Em inglês é exatamente o mesmo nome. Você está captando? Em inglês é exatamente o mesmo nome. Com o nome Abraham eu consigo escrever Branham. Está captando? Por quê? Porque está representando exatamente a mesma coisa. Como Deus lidou com o profeta, Deus lidaria com esta profetisa, com esta mulher eleita, com esta senhora eleita, com este grupo eleito, com esses chamados para fora. Você está captando? Você está vendo o que está acontecendo aqui? Irmãos, estamos falando de tudo que nós falamos nesse ano passado aqui. Estamos tentando colocar as pecinhas no lugar. Olha que maravilhoso, irmãos. Todo dia que passa, assim como o profeta disse, não querendo soar sacrílego, mas o profeta disse, as Escrituras é como um quebra-cabeça. É como um quebra-cabeça. Muitas das coisas que ainda estão nubladas para nós, todo dia Deus está colocando mais uma pecinha e nós estamos enxergando de uma maneira mais precisa. Nós estamos enxergando de uma maneira melhor. Você está captando? Por quê? Porque Deus prometeu que Deus nos daria uma fé perfeita. Para ter uma fé perfeita é necessário uma interpretação da palavra perfeita. Sem fé perfeita não há homem perfeito. Sem homem perfeito não há rapto. Agora, a única coisa que vai produzir um homem perfeito é uma palavra perfeita. Não é? Irmãos, eu não sei se vocês captaram. Deixa eu falar mais uma vez. Aqui, voltando no pensamento original. Você vai ver que esse cordeiro vem e toma o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Mas você vai ver que ali tem duas pessoas. Tem Cristo e a igreja, palavras do profeta. Ó, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Parágrafo 231 em diante. Leia que você vai enxergar. Cristo e sua noiva. Espera aí, irmão, vamos ver se nós estamos entendendo isso aqui. Então, quer dizer que quando Deus se fizesse carne aqui embaixo, viesse na mesma condição nossa, deixaria sua glória, deixaria toda a sua majestade. Irmãos, deixa eu falar isso aqui é maravilhoso. Quando esse Deus grandioso, poderoso, Criador dos céus e da terra, possuidor de todas as coisas, Elohim, o que existe por si próprio, Jeová, Nissi, Jeová Rafá, o grande Deus todo-poderoso, quando ele desce aqui embaixo e se faz carne, tudo o que ele sabia em sua mente, porque ele conhece todas as coisas, ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente, ele é alfa, ele é o ômega, ele não tem princípio, ele não tem fim. Mas espera aí. Quando ele se fez carne aqui embaixo, ele não usurpou desses poderes que ele tinha, porque ele estava representando a nós. Ele não podia fazer isso. Então o que ele faz? Quando esse Deus se faz carne, ele entra na mesma condição minha e sua. Ele nasce sem saber de nada. E ele começa a aprender, assim como nós. Mas um dia, Jesus pegou o manuscrito do Velho Testamento e ele começou a ver o manuscrito do Velho Testamento, a ouvir o que os mestres entendidos tinham para falar desde 12 anos de idade, discutindo sobre a palavra de Deus, e ele começou a passar pelo mesmo trajeto que ele queria que a sua noiva passasse, porque esta era a condição que nós estávamos. Porque ele desceu às partes mais profundas da terra e depois subiu ao lugar mais alto que existe. E Deus deu dons aos homens. Você está entendendo? Quando ele desce aqui, ele não usurpou
ser Deus. Ele era Deus, mas ele não usurpou o ser Deus. Ele tinha poderes, mas ele não usou os poderes. Ele tinha a imortalidade, mas ele não usou a imortalidade. Irmão, você está captando? Por que ele fez isso? Porque ele sabia que nós não estávamos nessa condição. Deixa eu falar algo que o profeta diz na mensagem às 7 eras da igreja. Jesus tinha a revelação, Jesus, enquanto ele estava caminhando na terra, ele tinha toda a revelação da palavra para o seu dia. Ele não sabia todas as coisas. Não. Ainda que aquele que sabia todas as coisas estava bem dentro dele, mas nem todas as coisas eram mostradas para ele. Ele disse assim, ele deu testemunho, eu faço apenas o que meu pai me mostra. Se ele não me deu uma visão, eu não posso produzir uma visão. Mas Deus passava para a sua própria consciência, que era o homem de carne, a subconsciência é o homem de dentro, a consciência é o homem de fora. Então, conforme Deus queria agir, fazer algo, o que Deus fazia? Deus passava da subconsciência dele, que sabe todas as coisas, que conhece o princípio, conhece o fim desde o princípio, aquele Deus que estava dentro de Jesus, ele só mostrava para o seu filho, o lado de fora, aquilo que ele queria mostrar, não é? Então ele não sabia todas as coisas. O profeta diz assim, que quando eles batiam com ele, com a cana na sua cabeça, no seu rosto, para lhe ferir, dizia, profetiza quem é. Ele não sabia quem era. Ele não poderia dizer quem era. A menos que o pai quisesse falar quem era, mas o pai não estava ali para entreter ninguém. O pai não estava ali para dar um show. Agora, irmãos, por que Deus fez isso? Porque esta é a minha condição e a sua. Porque quando chegasse aqui, na nossa vez, quando chegasse a nossa oportunidade, o que é que Deus iria fazer? Deus iria trabalhar, operar da mesma forma. Quando nós recebemos o Espírito Santo, o novo nascimento, quem é que vem e entroniza em nosso coração? O Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas. Agora, eu vou perguntar para você, o irmão Brana, por exemplo, Deus estava encarnado nele, não estava? Deus, a plenitude de Deus, a palavra de Deus plenamente encarnada, os 7 selos plenamente revelados, mas no dia em que aconteceu o acidente, em que ceifou a sua vida, Deus não mostrou para ele aquilo lá. Você está entendendo? Porque Deus não quis mostrar para ele. Deus não quis mostrar para ele aquilo que estava acontecendo. Você entendeu? Essa é a maneira que Deus trabalharia conosco, onde Deus viria através do novo nascimento nos nossos corações e Ele ia começar a revelar para nós. Começaria a vir a nossa consciência, começaria a eliminar a nossa amnésia, remover a nossa amnésia. Porque, irmãos, verdadeiramente, desde antes da fundação do mundo, nós já estávamos com o Pai, nós já estávamos com Deus. Mas, o que Deus precisa fazer? Deus quer redimir este homem de fora aqui. E Ele não quer outro, Ele quer este aqui. Deus está tão determinado que Ele não vai te dar um novo corpo. Não, Senhor. Ele vai pegar este velho corpo e vai revesti-lo da imortalidade. É errado pensar que existe um outro corpo esperando por nós. Não, Senhor. É este corpo aqui. É esta carne aqui que Deus quer transformar. Ele deu a prova disso em Jesus. Ele disse assim, não deixarei o meu santo ver corrupção. Deus poderia criar um novo corpo para nós, não é verdade? E deixa eu falar mais algo. Irmãos, a teofania não é o estágio final que Deus determinou para nós. A teofania não é o estágio final. Não, Senhor. A teofania ainda precisa descer aqui, pegar este corpo redimido, e aí ele é chamado de corpo glorificado. Por que glorificado? Porque Deus vai tomar este barro e transformá-lo em algo glorioso. Um corpo que não tem princípio nem fim, um corpo imortal, um corpo que não sofre, um corpo que não geme e um corpo que não envelhece. Não é verdade? Agora, você vai ver ali, voltando para o pensamento aqui, estamos fazendo vários desvios, mas estamos revendo o que nós temos falado. Capta isso aqui. Apocalipse 5, 6. Já falei lá na brecha, você pode ler. Ali está Cristo e a sua noiva. Não é isso? Cristo e a sua noiva. Bom, se está Cristo ali, e ele provou que ele era digno de tomar esse livro na sua mão, não é? Ele provou isso para nós. E ele tomou o livro na mão. E ele redimiu aqueles nomes. Depois que ele nos redime,
depois que ele prova que ele pagou o preço por nós, agora ele requer que nós façamos exatamente a mesma coisa. Aqui está o segredo, aqui está o mistério. Cristo em vós, a esperança da glória, não é? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Irmãos, depois que aparece um profeta em cena aqui, quem que o profeta representou para nós? Quem era que estava no profeta? O profeta, lembre-se, Abraão, posteridade. Abraão é o pai, a posteridade é aqueles que vieram dele, não é verdade? Quem é que o irmão Brana estava representando na terra? Cristo, não é? Mas a partir de Cristo sairia a sua noiva, não é? E quando a sua noiva saísse dele, não é? Porque aqui nós tivemos, irmãos, uma encenação completa, uma reencenação completa de toda a palavra de Deus na sétima era. Nós falamos disso no programa passado. Inclusive o Calvário, inclusive a crucificação. Sim, o profeta pregou uma mensagem: eu indicio essa geração por crucificar Jesus mais uma vez, não é? Então, se Cristo vem e aparece aqui na sétima era, e ele está usando esse profeta, e ele vai adiante, e ele está anunciando o Evangelho, revelando a palavra de Deus, o que acontece? O que acontece? Isso produz uma noiva. Desta palavra falada, ou daquilo que procede da boca de Deus, de tudo aquilo que saiu da boca de Deus, então agora viria a manifestação. Agora, quando viesse a manifestação, Deus requereu de nós, ou requer de nós, que nós passemos exatamente pelo mesmo trajeto. Qual é o trajeto, irmãos? Que nós tomássemos o livro na mão, que nós saíssemos do ministério do Filho de Deus, que nós saíssemos da terra e nós entrássemos no ministério do Filho do Homem e chegássemos ao céu. Ah, meu irmão, será que você está captando? Você vai ver que em Apocalipse 4 é uma porta aberta no céu e uma voz dizendo para João: subi cá. Ali já é a voz do Filho do Homem. Ali já não é mais a voz do Filho de Deus. Mas veja, ali é o princípio. Quando ele começa a ouvir aquela voz que falava do céu agora, João é atraído para o ministério do Filho do Homem. Ah, meu irmão, que coisa maravilhosa. João é atraído para o ministério do Filho do Homem. Nós provamos aqui para vocês, mostramos onde que o profeta falou na mensagem sobre Apocalipse 10, do verso 8 em diante. Porque eu vi muitos pregadores dizer que ele nunca falou sobre Apocalipse 10, verso 8. Nós mostramos aqui as mensagens em que ele fala Apocalipse 10, 8. Exatamente, sem sombra de dúvida, ele está falando, mostrando que João chegaria ao mesmo ministério que o sétimo mensageiro teve, o ministério do Filho do Homem, que é Cristo encarnado na sua noiva, que é Cristo encarnado no seu povo. Será que vocês estão entendendo? Eu espero que você esteja entendendo a diferença do ministério do Filho de Deus e o ministério do Filho do Homem. Mas eu não estou falando mais do profeta. Irmão, sabe qual que é o problema hoje? Sabe qual que é o problema com as pessoas hoje? Eu vou falar qual que é o problema com as pessoas hoje. Eles não conseguem reconhecer eles na foto. Você vê ali, quando você vê Apocalipse 5, 6, cordeiro, 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 cordeiro. Tá bom, o cordeiro nós já vimos. O cordeiro já se apresentou. O cordeiro já apresentou-se aqui na sétima era. Sim, lembra que teve aqui um João Batista que apresentou para nós o Cordeiro de Deus? Lá na água, ele disse assim, ele dentro da água, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leia a mensagem nas asas de uma pomba branca, você vai ver que o profeta disse que ele se encontrou a primeira vez com ele na água. Qual é o problema com as pessoas hoje? Elas não conseguem se identificar na foto, no quadro. Olha ali, quando o profeta prega a brecha entre os 7 selos, ou as 7 eras da igreja e os 7 selos, ele vai mostrar para nós que quando você olha esse cordeiro mais de perto, o que você enxerga ali? A noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Agora, a noiva de Cristo que eu estou falando não é os que dormiram em Cristo, porque eles tiveram a parte deles, eles não tiveram a plenitude da palavra. Veja, irmãos, olha só, olha esse pensamento. Todos os santos que viveram nas eras não passaram pelo ministério do Filho do Homem. Nenhum deles. Não é chocante um negócio desse? Nenhum dos santos das 6 eras passadas passaram pelo ministério do Filho do Homem. Agora, eu sei que você está pensando, você diz, mas Paulo era um profeta de Deus? Sim, verdade.
mas tem uma diferença. Você sabe qual é a única diferença entre Paulo e William Branham? Eu vou falar para você qual que é a única diferença entre Paulo e William Branham. Eles pregaram exatamente a mesma mensagem, sem pôr nem tirar. Não, sem pôr nem tirar. A diferença é que Paulo pregou em mistério e William Branham pregou em forma revelada. Aí você diz, mas é possível fazer um negócio desse? Sim. É possível você pregar algo misteriosamente e é possível você pregar este algo em forma revelada. E tem nome para isso. Nós mostramos aqui, enfatizamos. Quando algo é pregado em forma misteriosa, se chama trombeta. Paulo disse assim, mas se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Mas, se este som for revelado para nós, o que ele significa, deixa de ser uma trombeta e se torna um selo aberto. Ah, meu irmão, que coisa maravilhosa. Qual é a diferença entre Paulo e William Branham? A diferença entre os dois é a seguinte, Paulo pregou em forma de mistério. Veja as cartas de Paulo, veja a maneira que Paulo conversava. Eis que vos apresento um mistério. Eis que vos... Mistério. Não é? Tudo é mistério. Mas, a Bíblia diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério de Deus será revelado. Se cumprirá o mistério de Deus. Você está captando? Mesma mensagem, um em forma misteriosa. Agora, aqui está. Se todos os mensageiros que vieram depois de Paulo estavam padronizados nele, estavam padronizados em Paulo, como é que eles iam fazer algo diferente a não ser pregar em mistério? Também pregaram de forma misteriosa. Era a revelação parcial do Evangelho. O profeta disse, aquilo que os mensageiros deixaram, olha, aquilo que os mensageiros deixaram para trás, as pontas soltas, este sétimo mensageiro, ele conectaria aquelas pontas para nós. Então, 6 olhos, irmãos, 6 olhos naquelas 6 pontas, ministério do Filho de Deus. Quer que eu falo mais? Vamos acelerar um pouquinho mais aqui. 7 olhos que aparecem ali, estava no ministério do Filho de Deus. Mas o sétimo olho foi dividido em 2 partes. A primeira parte, que ele prega entre os denominacionais, ele pregou em forma misteriosa. Ele queria revelar o mistério para eles, mas antes que ele tivesse a chance de revelar o mistério para eles, ele foi chutado, lançado para o lado de fora. Apocalipse 3, verso 20, se eu não me engano, Jesus é visto pelo lado de fora. Por que ele é visto pelo lado de fora? Porque ele foi chutado pelas denominações. Mas, o que a voz diz? A voz que estava pelo lado de fora, Apocalipse 18, 4, diz o seguinte, a voz que estava pelo lado de fora, chutada, desprezada, zombada, a voz ainda continuava a clamar. É esta voz que João vê em Apocalipse 4. Você está entendendo? Então, em Apocalipse 4, é a voz de Apocalipse 18, 4. Aquela voz que dizia assim, ó, sai dela, povo meu. Você, João, que estava lá entre os batistas, entre os metodistas, entre os assembleianos, entre todos esses nomes blasfemos, conforme diz as Escrituras, nomes blasfemos que estavam sobre a testa daquela besta, não é? Você saiu de lá através do chamado desta voz de Deus para os últimos dias. A voz do Filho do Homem. Foi o que te atraiu, meu irmão. Foi o que te atraiu, não é? 6 vozes ajuntaram uma noiva, mas o eleito, que faz parte daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o eleito, o que acontece com ele? Ele ouve a 7ª voz. Ele ouve a revelação completa daquilo que os mensageiros trouxeram. Você está captando? Isso é muito bom, irmãos. Nós estamos afinando cada vez mais. Veja, ainda na 7ª era, ainda o 7º olho pregou dentro das eras da igreja, porque era o candelabro. O candelabro representa as eras da igreja. O candelabro representa o templo, a terra. Aí, depois do candelabro, você entrava no lugar santíssimo. Você está vendo? Por isso que é dividido, você lê a mensagem às eras da igreja, o profeta vai dizer que a era de Laodiceia foi dividida em 2 partes. A primeira parte ele é visto caminhando entre as igrejas, não é? E quem era o mensageiro da 7ª era? William Branham. Mas na segunda parte, ele é visto lançado para o lado de fora. Quem era o mensageiro desta segunda parte? Também foi William Branham.
não é? Lançado para o lado de fora. Mas, assim que ele é lançado para o lado de fora, ele já estava entregando uma mensagem, estava soando uma mensagem que produziria uma noiva. E quando essa noiva chegasse, quando ela chegasse à maturidade, quando ela ganhasse idade, quando o tempo passasse, o que ela faria? Ela passaria pelo mesmo processo que o mensageiro passou. Qual foi o processo que o mensageiro passou? Caminhou entre as denominações. Qual é o processo que a noiva caminha? Caminhou entre os denominacionais. Qual foi o processo que o profeta passou? Saiu de entre as denominações e foi para o deserto receber a revelação de 7 anjos. Qual é o processo que a noiva passa? Sai do meio dos denominacionais. Veja, irmãos, as denominações foram condenadas, mas o espírito denominacional ainda está aqui. Sim, as denominações foram condenadas, mas o espírito denominacional ainda está aqui e, de fato, o que acontece é que estas denominações ainda produzirão a marca da besta. É esse tanto que elas estão vivas. Estão tão vivas que vão produzir a marca da besta. Não se engane, meu irmão. Ah, as denominações já eram. Espera aí. Estão condenadas, mas não foram decapitadas ainda não. Não foram lançadas no lago de fogo. Ainda estão aí executando o seu plano maligno, diabólico, de levar todos aqueles que não concordem com eles a uma adoração forçada à marca da besta. Você está vendo? Agora, não vá pensar que esse espírito que está lá fora não veio aqui para o terceiro êxodo. Datã, Coré, Abirão, Balaão, todos eles estão aqui dentro. Para fazer o quê? Diz o profeta. Para enganar as virgens nécias e lançá-las na tribulação. Você está vendo o quadro? O quadro é perfeito. Mas haveria um povo aqui, haveria um grupo eleito aqui, que eles captariam a 7ª voz. Eles captariam todo o segredo de Deus, não parcial. Não como foi durante as eras. Não é disso que estamos falando. Irmão, eu não quero a revelação da semente da serpente de acordo com as 6 eras. Porque Paulo tinha a revelação da semente da serpente. Mas não é aquela revelação que eu quero. Eu quero a revelação total. Não aquilo que foi pregado em mistério, mas eu quero aquilo que foi pregado em maneira revelada. Você está captando? Eu não quero a revelação de casamento e divórcio, pregada pelos 6 mensageiros, como Lutero pregava, como John Wesley pregava, como Columba pregava, como Paulo pregava. Porque Paulo, apesar de ter pregado casamento e divórcio, mas ele pregou em forma misteriosa. O que Pedro disse de Paulo? Olha, seguinte, meu amigo, Paulo prega umas coisas aí, mas é muito difícil de entender. Porque não tinha um 7º mensageiro que estava autorizado a revelar o mistério de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos muito além de apenas 7 mensagens. Porque até mesmo o 7º mensageiro pregou em forma misteriosa. Sim, o que é forma misteriosa, irmão Billy, que o mensageiro pregou? Até a abertura dos selos é forma misteriosa. Ainda que tivesse 99% revelado, de 46 a 63, aquele 1% é o que fez toda a diferença. O que o profeta disse na mensagem? É o selo da Páscoa. O que o profeta disse na mensagem? É o nascer do sol. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, olha, depois que os selos foram abertos, a real verdade de casamento e divórcio foi trazida à tona. E lá ele cita mais, a real verdade da semente da serpente. Leia lá para você ver. Selo da Páscoa é o nascer do sol. E tem mais uma, que eu não me lembro agora. São 3 mensagens que ele fala categoricamente sobre isso. Ele diz assim, olha, então quer dizer, capta, peraí, irmão, não se escandaliza não, peraí. Irmãos, veja quão fino é essa navalha. O profeta, pregando a verdade de Deus, ele não pregou em verdades. Mas, irmão, não é questão de ser inverdade, é questão de plenitude. Nós não estamos falando de meia verdade, nós estamos falando de um grupo que vai ter toda a palavra de Deus, um grupo que vai viver toda a palavra de Deus, um grupo que vai ver toda a palavra de Deus. Você está captando? Olha, até 1963, esse profeta pregou de forma misteriosa. Não, irmão Billy, não foi não. Foi, porque os selos só foram abertos depois da visitação angelical. Depois da visitação dos 7 selos, ou dos 7 anjos, trazendo cada um selo consigo, então agora deixou de ser uma pregação misteriosa. Por quê? Porque as chavezinhas que destravavam aqueles mistérios parciais foram entregues por aqueles 7 anjos. 7 chaves. Veja, os selos estavam amarrando o livro, não é? E aquele livro foi destravado,
foi solto, foi desatado. O que significa isso? Algo foi usado para desatar aquilo. 7 chaves, não é? O mistério de Deus sendo revelado, trazendo em cena Jesus Cristo em sua plenitude. É disso que se trata esta mensagem, meus irmãos. Agora, eu não estou falando do irmão Brana, eu não estou falando dos pentecostais, eu estou falando de você. Eu estou falando da noiva atual, onde ela chegaria, um ministério, onde ela captaria todo o mistério de Deus. Onde ela chegaria a uma percepção exata do que a palavra de Deus quer dizer. Irmãos, olha aqui, ó. Olha que coisa. Meu assunto hoje era completamente diferente, mas deixa eu falar algo para vocês. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Nós, há 15 anos atrás, 30 anos atrás, 10 anos atrás, nós não sabíamos o que nós sabemos hoje. Não tinha como saber. Não era hora para saber. Não era assim que Deus queria o seu plano. Mas agora, que a luz tem chegado, que a luz deste dia finalmente tem chegado, não há mais desculpas, não há mais excusas para continuar na escuridão. Tem como arrumar aquilo que nós erramos. Você está entendendo? Se nós fizemos errado, vamos consertar o que nós fizemos errado. Se nós pregamos errado, vamos consertar o que nós pregamos errado. Não é? Não tem problema porque nos dias da ignorância, Deus passou por cima. Mas se agora Deus tem trazido a nós a verdadeira revelação, ou a real verdade, como foi o termo que o profeta usou, a real verdade de todo esse barulhão da vinda de Cristo, casamento e divórcio, semente da serpente e todas as demais coisas, por que continuar na escuridão? Você está entendendo? Então aí nós vemos o que é que acontece. Irmãos, agora, você vai perceber que a partir de 1963, a linguagem do profeta, você vai perceber algo aqui, eu quero que você capte isso aqui. A linguagem do profeta muda drasticamente em relação à igreja. Você vai perceber que o profeta começa a depositar todas as escrituras que outrora ele sempre se referia a si mesmo, ele começa a referir-se à igreja. Presta atenção, a próxima vez que você pegar uma mensagem, depois de 63 você vai perceber isso aqui. O profeta, ele começa a fazer menção das promessas que outrora ele fazia sobre si mesmo, ele agora começa a fazer menção daquelas promessas, daquele cumprimento para a igreja, para a noiva. Sabia disso? Por quê? Porque ele era Cristo na terra, mostrando que o ministério que ele teve, ele estava apontando as escrituras para si mesmo, mas depois que ele cumpre as escrituras, estava terminando o seu ministério na terra, agora ele começa a apontar as mesmas escrituras para a noiva, mostrando que essa noiva, que esse grupo eleito teria que passar pela mesma cavalgada que ele havia passado. Olha o que ele diz aqui, ó. E então, na mensagem, o Cristo identificado de todas as eras, do dia 1º de março, ou de abril, aliás, dia 1º de abril de 1964. Ele diz assim, ó. E então, normalmente o homem entorta tanto ela, a palavra, olha o que ele vai dizer. Normalmente o homem entorta tanto a palavra e o mundo chega a uma situação a tal ponto que ele tem que enviar algum homem ungido. Todas as eras têm sido assim. E ele se identifica sobre a terra, no homem. Deus não faz nada sem o homem. Espera aí, irmão. Deus não faz nada sem o homem. A Bíblia diz que, vocês sabem, ele sempre toma o homem, porque era o homem que ele tinha que usar, colocar ele no livre-arbítrio, sabendo que ele ia cair, para que ele pudesse demonstrar seus atributos como um salvador, pois não havia nada perdido. Portanto, ele escolheu o homem. Ele poderia ter escolhido as estrelas, ele poderia ter escolhido as árvores, mas ele escolheu o homem. Agora, capta o que Jesus vai dizer aqui, ó. Uma vez, de pé, olhando para a colheita, Jesus disse, a colheita está madura. Poucos são os ceifeiros. Orai para o Senhor da colheita, para enviar ceifeiros em sua colheita. Peraí. Vamos ver se nós estamos entendendo esse negócio aqui. Jesus, o Senhor da colheita, está olhando para a colheita, e ao invés dele falar assim, não se preocupem, eu volto e eu vou lidar com vocês. Não. Não é assim que vai funcionar. Jesus, o Senhor da colheita, diz o seguinte, olha, vocês orem para que o Senhor da colheita envie ceifeiros para executar a obra. Ah, meu irmão, eu não estou falando dos dias do plantio,
Não estou falando dos dias do semear da semente, eu estou falando dessa era. A primeira parte do... Olha aqui, irmão. Anota aí no seu caderno, anota na sua mão, anota em qualquer lugar, que isso aqui é muito importante. O ministério do Filho do Homem, ele se repete 2 vezes na 7ª era. Ele aparece 2 vezes na 7ª era. Sabe onde é que ele vai aparecer de novo em Apocalipse? A primeira vez que ele aparece em Apocalipse é Apocalipse 10. E em outras escrituras também. Mas mais Apocalipse 10, 7. A segunda vez que ele aparece em Apocalipse 14, verso 14. Está vendo que 14 é o dobro de 7? Está mostrando que é na segunda vez, 2 vezes 7. 2 vezes 7 na 7ª era, 14. Apocalipse 14, verso 14. Está entendendo? Ele aparece em Apocalipse 10, 7, mas ele reaparece em Apocalipse 14, verso 14, mostrando para nós que é a segunda cavalgada, é 2 vezes 7. Na segunda vez do 7, ele reaparece. Só que é o seguinte, quando ele reaparece em Apocalipse 14, ele está executando uma obra diferente. Ele não está fazendo a mesma obra que ele fez na primeira cavalgada. Ele está fazendo uma obra diferente. O que aparece lá na mão dele? Uma foice, um instrumento para cega, um instrumento para cortar, para colher. O que é? Irmão, peraí, capta aqui, irmão, quanta coisa está conectada com isso aqui. Esse instrumento é ele que ceifa, tanto o joio quanto o trigo. Não é? E o que Jesus estava dizendo? Olha, vocês orem para que Deus, olha o que diz aqui, ó, orai para o Senhor da colheita enviar ceifeiros em sua colheita. Está vendo? Não tendes porque pedis. Olha, não tendes porque pedis. Não pedis porque vós não credes. Pedis abundantemente para que o vosso gozo possa ser pleno. Vejam, ele está dependendo na sua pedida e na sua crença de receber aquilo que você pediu. Irmãos, espera aí, não sei se vocês entenderam o que está acontecendo aqui. Sabe o que acontece? Não adianta você ficar chorando aí, não adianta você ficar desesperado, esperneando, esperando que um homem, ou esperando que William Branham volte para fazer a obra. Não é isso que Deus, não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que ele cumpriria a sua obra na sua noiva, no seu povo. Claro que tem um monte de tonteria aí fora. Tantos homens dizendo ser o tal. O profeta disse, se você vê um homem dizendo que ele é o tal, saiba na hora que ele é falso. Porque o tal não vai falar que ele é o tal. Muito pelo contrário, ele vai tentar se esconder. Você está entendendo? Agora, Jesus está dizendo assim, ó, vocês orem para que o Senhor da colheita envie ceifeiros. O que acontece, irmãos? Olha, Deus só vai fazer a obra através dos seus homens. Ele não vai fazer, não existe outro plano. Deus não vai fazer uma obra que ele destinou para a sua noiva fazer e ele mesmo fazer. Se fosse assim, o cordeiro não aparecia com 7 chifres lá. Aparecia somente o cordeiro. Você está entendendo? Se fosse assim, não aparecia João tomando o livro na sua mão. Para que João ia tomar o livro na mão, sendo que apareceu o Apocalipse 10, 7, com o livro na mão? Recebendo na mão do anjo que havia posto o pé no mar e na terra. Para que serviria aquilo ali? Você entendeu? Então, Jesus não vai cumprir um papel que ele já destinou que a sua noiva cumprisse. Olha, você vai ver esses dois sempre juntos, que é marido e esposa. Você vai ver que quando houver o julgamento do trono branco, aparecem os dois de novo. E ora, sabia que aquilo que é para você julgar, Jesus não vai julgar? Não, Senhor. Vai ter coisa lá no dia do julgamento do trono branco, que quem vai julgar é você, não é Jesus que vai julgar. É a noiva dele que vai julgar. Porque ela se assentou no trono com ele. E foi destinado que tudo isso seria feito por nós. Agora, por que eu estou falando Cristo? Porque, irmão, esse ministério de William Branham, que apareceu na terra, não é o ministério dele. Não, Senhor. A própria Bíblia diz que Deus enviaria a nós Elias. Não disse que era William Branham. Não é? O que quer dizer isso? Que era o próprio Cristo na forma de um mensageiro terrestre. Então era Cristo fazendo aquela obra. E ele fez a obra. Era Cristo reencenando tudo que ele havia feito nas eras. E ele fez esta obra. Mas depois que ele completou a sua obra, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para fazer a mesma obra? Não. Ele foi o primeiro molho, mostrando o que ele quer que faça com os demais molhos. Irmãos, se nós não entrarmos, não encaixarmos e não acreditarmos, não crermos que esse ministério é nosso, nós não podemos sair daqui. Só isso. É isso que vai acontecer. Então nós vamos ver aqui.
que João vem e toma esse livro é a mesma cena de Apocalipse 5, verso 6. Porque João representa a noiva. Você vê que primeiro aparece o cordeiro tomando o livro na mão? Agora, o cordeiro nesta era foi representado por um profeta que apareceu entre nós. Ele fez a parte de Cristo, assim como Abraão fez a parte de pai da fé. Mas depois, cadê a posteridade? A posteridade representa nós. Aparece Branham aqui nesta sétima era. E ele executa o papel do marido. Ele executa o papel de quem? O papel de Cristo, não é? Porque ele tanto foi quem introduz o Messias, quanto ele apresenta o próprio Messias para o público no ministério chamado Ministério do Filho do Homem. Mas a questão é, depois que ele executa isso, ele mostra para nós o que ele queria que fosse feito com a sua palavra. Jesus não veio aqui nesta era encher a nossa cabeça de teologia. Ele veio mostrar para nós como se vive. Vocês viram o vídeo do testemunho do irmão Brana? Vocês viram o que as pessoas disseram do irmão Brana? Aquelas 3 testemunhas das pessoas falando sobre o irmão Brana? Vocês viram o testemunho que o irmão Brana teve? Agora, não foi o irmão Brana que viveu aquela vida, meus irmãos. Não, William Brana, sabe a vida de William Brana? Era viver lá nas montanhas, ele falou. Que a vida que ele queria ter é viver lá nas montanhas, caçando os bichinhos dele, vivendo que nem um ermitão, não é? Era a intenção dele. Mas a vida que ele viveu foi a vida do Cordeiro. Por isso que o nome dele foi... Ele viveu porque o nome dele estava escrito no livro da vida do Cordeiro, não na vida de William Brana. É disso que eu ia falar nesta noite. Talvez no próximo programa. Mostrando, irmãos, que lá em Daniel 7, o que aparece lá em Daniel 7? Em Daniel 7 aparece os livros e eles aparecem sendo abertos diante do livro da vida do Cordeiro. Entendeu? Para comparar a vida dos livros com o livro da vida do Cordeiro. Sabe como vai ser o julgamento? Muito simples. Vai pegar o livro. O que é o livro, meu irmão? A sua vida. O livro é a sua vida. Paulo não disse que nós somos cartas, epístolas, escritas, lidas por todos os homens? Epístolas se encontram num livro. Cada ano da nossa vida é um capítulo. Cada mês que passa é um parágrafo. Cada tempo que está passando está escrito. Agora, existiria um povo na terra, que é esse povo que aparece em Apocalipse 5, 6, que é este homem que aparece em Apocalipse 10, 8, que eles não viveriam a vida deles própria. Eles não viveriam a vida terrena, mas eles viveriam a vida da palavra. Entende? Eles viveriam a vida de Cristo. Por eles viverem a vida de Cristo, Cristo, nele não há juízo, nele não há julgamento, porque ele já foi julgado na cruz do Calvário. Logo, nós passamos da condenação para a eternidade. Não é? Já estamos livres do poder da morte e do pecado através de Jesus Cristo. Por esta razão, porque nós saímos, deixamos a nossa própria vida, morremos para nós mesmos, saímos do nosso livro e entramos no livro da vida do Cordeiro. Agora, qual é a prova de que você está manifestando este livro? Como é que vou saber? Se a sua vida está mostrando a vida do Cordeiro. Se a sua vida está mostrando a vida do Cordeiro, parabéns, você é um daqueles que realmente seu nome está no livro da vida do Cordeiro, porque a sua vida está sendo manifestada exatamente como foi a vida dele, a natureza dele, a virtude dele, a fé dele, a paciência dele, a temperança dele, o amor fraternal dele, o conhecimento dele, todas as virtudes que ele teve, a sua esposa teria que ter. O caráter dele é o caráter dela. Irmãos, eu espero que com todas essas palavras quebradas, nós tenhamos entendido do que é que nós estamos falando aqui. Será que você está entendendo? É um pensamento tão simples, mas tão simples que é tão difícil de passar. Você vai ver que este cordeiro são 2 pessoas, é Cristo e sua noiva. Leia lá, a brecha entre as 7 asas da igreja e os 7 selos. E o que acontece? Ele foi tomar o livro, verdadeiramente. Ele tomou o livro e ele provou que ele era digno de desatar os seus 7 selos. Mas depois que ele provou que ele era digno de desatar seus 7 selos, o que ele espera da sua noiva? Que a sua noiva tome o livro. O que é tomar o livro? Tomar a vida. O anjo, que era Cristo, não disse para ele, olha, você come esse livro, enfia esta vida para dentro de você, para que você possa vivê-la. Agora, o que é essa vida vivida, irmãos? Faz 50 anos que esta noiva de Cristo tem se manifestado na terra.
E, meus irmãos, ela está na terra hoje à noite, vivendo a vinda de Cristo vitoriosamente. Eu não estou preocupado com a igreja, não estou preocupado com as virgens nécias, não estou preocupado com as denominações. Eu estou preocupado em ver uma vida cristã, ver que Cristo está manifestado em mim, ver que Cristo está manifestado em você. Não é... O que disse Paulo? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é isso? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas por quê? Porque Paulo teve uma experiência no caminho de Damasco. Ele se encontrou com a coluna de fogo. Ele se encontrou com o anjo do Senhor. Ele se encontrou com a palavra feito carne. Sim, Senhor, porque aquela coluna de fogo já tinha se feito carne e já havia voltado à forma original, que é um estado mais avançado do que o que os apóstolos encontraram. Porque ele não havia ainda sido glorificado. Paulo encontrou Jesus na forma glorificada já. Porque ele havia passado pela carne, havia voltado ao estado original como ele era antes. Não é? E ali estava Jesus, falava com ele e trouxe a revelação para ele. Agora, é isso que nós falaríamos hoje, mas realmente nós entramos por uma outra direção aqui, mas eu espero que vocês tenham realmente captado aquilo que nós tentamos falar para vocês. Vocês viram que maravilhoso esse quadro? Deixa eu repetir aqui, se vocês estão me acompanhando nesta noite. Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Apocalipse, capítulo 5, verso 6, é a mesma coisa que Apocalipse, capítulo 10, verso 8. A voz, olha os tópicos desta noite, a voz que fala no céu é a voz do Filho do Homem. Nós podemos provar para você, pelas Escrituras inteiras, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos provar que a voz que fala do céu é a voz do Filho do Homem. É a voz do próprio Deus falando, não é verdade? Nós vemos que as vozes dos mensageiros terrenos falaram na terra, mas a voz dele, a voz de Cristo, ela fala no céu. A janela estava aberta no céu, chamando João para sair da terra, para sair do candelabro e entrar no lugar santíssimo, para sair das eras e entrar no lugar santíssimo, entrar na eternidade, para sair do ministério do Filho de Deus e entrar no ministério do Filho do Homem. É isso que Deus requer de nós? Não é verdade? É isso que Deus requer de nós, que nós chegássemos à perfeição. Agora, talvez no próximo programa nós vamos entrar, eu quero mostrar Apocalipse, Daniel 7, conectar Daniel 7 com este quadro que nós estamos vendo aqui e ver que há algo muito interessante que acontece na primeira ressurreição que se repete na segunda ressurreição. Sim, você vai ver, irmãos, que há um grupo de pessoas que aparece na primeira ressurreição, e esse grupo de pessoas que aparece na primeira ressurreição, eles não encaram o julgamento da segunda ressurreição, certo? Só que para que isso acontecesse, algo teve que tomar lugar aqui nessa manifestação de Deus nos dias que nós estamos vivendo. Basicamente, o pensamento é que nós somos julgados aqui para que nós possamos julgar lá. Mas para que isso aconteça, nós também tivemos que ser julgados enquanto ainda estávamos vivos na terra. Há um grupo de pessoas que está passando pelo crivo de Deus, pelo juízo de Deus, pelo julgamento de Deus aqui na terra agora. E é um povo que vai ser aprovado por Deus ainda aqui sem provar a morte. Mas para isso, Deus teve que enviar para nós esta santa e pura mensagem para que nos limpasse de todo pecado, de toda culpa, de toda transgressão, toda iniquidade, para que nos preparasse, para que nos levasse a uma fé perfeita, para que nos trouxesse de volta à originalidade, para que nos levasse de volta aonde Deus sempre quis que nós estivéssemos. É maravilhoso ver o quadro, irmãos. É perfeito ver o quadro de Deus. E nós vimos aqui, é muito tremendo isso aqui, irmãos. Se você puder, pegue esta mensagem, parágrafo 231 em diante, onde ele mostra sobre Cristo e a sua noiva em Apocalipse 5, verso 6. É um pensamento muito profundo, né? Como mostrei para vocês. Depois, veja, 5, Apocalipse 5, eles aparecem, os dois, Cristo e a noiva. Apocalipse 10, eles aparecem os dois de novo. Apocalipse 10, 1 é Cristo. Apocalipse 10, 8 é a noiva. Tá vendo? E os dois aparecem lá, os dois aparecem aqui. Depois, a dobrada ou a aparição, a segunda cavalgada do ministério do Filho do Homem, está tudo dobrado, que é 14,
14. Esse número 14 tem um significado muito tremendo. Já falamos várias vezes aqui o que ele significa. Ele é um significado muito tremendo. E esse ano de 1914, ou de 2014, desde 1914, foi um marco tremendo. Foi algo aconteceu neste ano. E vocês vão ver os resultados brevemente. A noiva de Cristo, ela está se preparando, ela está chegando realmente ao estado onde Deus sempre quis que ela esteve. Lembre-se que nós estamos vendo finalmente que o sinal está evidente nesta noiva. Nós estamos vendo que finalmente o sangue tem sido aplicado sobre nós, não é? Muitas pessoas estão falando da lua de sangue, a lua de sangue. A lua representa a igreja, né? E o vermelho, o sangue, representa o sangue aplicado. Sabe o que isso significa? Será que significa que o sangue tem sido aplicado na noiva? Porque nós estamos vendo no zodíaco algo que representa aqui na terra. Se nós estamos vendo lá que realmente o sangue está por volta de toda a noiva, toda a lua, a minha pergunta é, será que o sangue tem sido finalmente aplicado? Será que a expiação tem sido totalmente recebida por essa noiva? Será que toda a mensagem de Deus tem sido aceita por este grupo eleito? A pergunta fica no ar e nós vemos que esses acontecimentos vão tomar lugar agora em breve, no ano de 2015. Irmãos, daremos continuidade no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Foi um pensamento simples, mas eu espero que vocês tenham captado, né? Continuem orando pelos ministros, continuem orando pelo povo de Deus. É hora de nós fazermos intercessões, porque a hora, irmãos, é muito avançada e é um tempo muito mais perigoso do que parece. Estamos aqui, é hora de nós unirmos as nossas forças, é hora de nós fazermos como a igreja primitiva fazia, se reunia para orar. Era isso que eles estavam fazendo, enquanto Pedro estava em apuros na prisão. Foi ali onde Deus, o anjo forte, se manifestou para ele, para tirá-lo da prisão. E nós sabemos que o único poder que pode nos tirar de qualquer prisão hoje é se a palavra de Deus tiver livre curso entre nós. Irmãos, a importância da palavra de Deus continuar a ter livre curso, olha, é a coisa mais sagrada, é a coisa mais valiosa que existe. Você quer que eu te diga algo? Quer que eu te diga algo? A parábola das virgens. A parábola das virgens diz o quê? O que as virgens sábias disseram para as virgens tolas? Disseram assim, vá comprar. Lembra? Vá comprar daqueles que vendem o óleo. Por que comprar? Significa que o Espírito Santo vem com um preço. Ele não vai vir sem você pagar um preço por ele. Ele não vai vir sem sacrifício. Ele não vai vir dessa forma. Significa o quê? Que isso aqui que está vindo para nós, só está vindo com um preço muito alto. Sim, está vindo com um preço muito alto do povo de Deus que está ao redor da terra. São horas e horas de muito sacrifício e muito amor e zelo pelo povo de Deus para que Deus possa fazer alguma coisa. Lembre-se das palavras de Jesus. Ele disse assim, olha, orai para o Senhor da colheita que Ele envie ceifeiros. Não é? E agora, nós estamos nos dias da colheita, não está nos dias do plantio mais. Estamos nos dias da colheita. Então vamos lá. A irmã Rosane, de Novo Hamburgo, nos acompanhou. A irmã Juremi Gomes. A irmã Margarete, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Irmão José Faleiro, lá de Sapiranga, do Rio Grande do Sul. Irmão Antônio Barabas, de Araranguá, Santa Catarina. Irmão Juliano, de Brusque, Santa Catarina. Irmão Adão e família, de Criciúma, Santa Catarina. Irmão Heraldo e Lucéia, de Forquilinha, Santa Catarina. Irmão Pedro, irmã Elza e a irmã Lidiane, de Guabiruba, Santa Catarina. Irmão Daniel Maia e família, irmão Pedro Marques, de Joinville, Santa Catarina. Irmão Vilmar, irmã Suzana, irmã Sueli, irmã Leia, irmão Davi, de Assis Chateaubriand, no Paraná. Irmã Sara, irmã Leia, irmã Cleusa, irmão Guedes e família, de Cascavel, no Paraná. Irmã Gleci e família, lá de Colombo, no Paraná. Irmão Lorivaldo, irmão Norberto, irmã Sabrine, irmã Daut, a irmã Josiane, irmão Edson, irmão Leonardo Sois, irmão Marcelo e a irmã Regiane, irmã Maria Donatir, todos aqui de Curitiba. Irmão Celso e família, na Fazenda Rio Grande, no Paraná. Irmão Guiamar, Maria, a irmã Maria, a irmã Lindalva de Guaíra, no Paraná. Irmão Luiz e família, de Itajaí, Santa Catarina. Irmão Juraci e a sua família, lá em Londrina, no Paraná. Irmão José Rocha e a sua esposa, em Maringá, no Paraná. Irmão Wesley, a irmã Tereza, a irmã Vanessa, irmão Eliseu, irmão Joglair, irmão Hugo e a sua família. A irmã Glorene e as suas filhas, a irmã Dielen, a irmã Viviane, a irmã Heloíse e o irmão Michel.
irmão Ismael, irmão Moisés, irmão César e a sua família, irmão Pascoal e sua família, irmão Pedro e a irmã Inês, irmão Samuel da Silva e a sua família, de São José dos Pinhais, no Paraná. Irmão Alex Santos, irmão Felipe, irmão Paulo, irmã Paula, irmão Fernandes, né? Irmão Paulo e irmã Paula Fernandes, irmão Ademir e família, irmão Otávio e irmã Nair, irmão Gabriel e família, irmã Vilma, irmã Ana Benedita e irmã Clarice de Toledo, no Paraná. Irmão Gentil Guilherme de Caieiras, em São Paulo. Irmão Aparecido e família de Cosmópolis, em São Paulo. Irmão Gerson e família em Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. Irmã Emily Brito, Hortolândia, São Paulo. Irmão Edivaldo e família em Itapevi, São Paulo. Irmão Victor de Piracicaba, São Paulo. Irmã Antônia de Salto, São Paulo. Irmã Lena e irmão Floriano, lá de São Carlos, em São Paulo. Irmã Dulce e família de São José dos Campos, São Paulo. Irmão Josias e família, irmão Aquiles, irmão Silvio, irmã Marta e irmã Jandira. A irmã Ivânia Medeiros e família, todos de São Paulo, capital. Irmã Ilani Rodrigues de Taubaté, São Paulo. Irmão Elifas e irmã Mônica de Macaé, no Rio de Janeiro. Irmã Odete Fagundes de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Irmão Alexander Fernandes de Cariacica, no Espírito Santo. Irmã Carla, irmã Derzina, irmã Gabriela, irmã Tereza, irmã Dália Oliveira, irmão Ricardo, irmã Esther, irmão Geraldo Inácio, irmão José Wilson, irmã Miriam Silvério, de Belo Horizonte, Minas Gerais, a irmã Lúcia Helena, irmão Wesley Alves, de Betim, Minas Gerais. Irmão Carlos e família de Contagem, Minas Gerais. Irmão Gilson Ferraz, de Cristina, Minas Gerais. Irmã Elizabeth, de Igarapé, Minas Gerais. Irmã Márcia e família de João Monlevade, Minas Gerais. Irmão Edson e Raquel, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Ruth de Lagoa Santa, Minas Gerais. Irmão Jesus, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Irmão Antônio e família de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Irmã Ana Medeiros, de Rio Manso, Minas Gerais. Irmã Ângela e irmã Angélica, de Sabará, Minas Gerais. Irmão Mauri e irmã Venina, de Uberlândia, Minas Gerais. Irmão Neto Cassiano, lá de Gama, do Distrito Federal. Irmão Marcos Maia, irmã Raquel e irmã Genita, de Recife, Pernambuco. Irmão Roosevelt Pimenta, Belém, do Pará. Vamos ver se temos mais. Temos também irmão Devair, de Curitiba, no Paraná. Irmã Sueli e irmã Vânia Maia, Pinhais, no Paraná. Irmão Gilson e família, em Moarama, no Paraná. Irmã Carla, de Belo Horizonte. E temos também, nos acompanhando a nossa equipe, ore pelo nosso pessoal aqui, que está fazendo um trabalho maravilhoso sempre, né? Muito bom, uma equipe muito boa nos apoiando aqui. Continue orando por eles. Está aqui na igreja hoje também o pastor Raimundo Maia, está aqui na minha frente me acompanhando. O irmão Silvio, irmão Mateus, irmão Renan, irmão Guilherme, irmão Dovani, irmão Tiago e irmão Josué Galdino. Está presente aqui conosco. Foi mais uma vez um prazer enorme, tremendo, ter falado com vocês. Eu sempre gasto essas horas que eu passo aqui, têm sido umas horas muito importantes para mim na minha vida, maravilhoso. Irmãos, vale a pena, se esforce mais, ore mais, jejue mais, leia mais a sua Bíblia, leia mais a sua mensagem, porque estamos chegando bem no finalzinho. Você sabe, quando o dia fica mais escuro, ou quando a noite fica mais escura, é porque o sol está mais prestes a sair. E nós estamos mais prestes a sair desta terra do que nunca, não é? Numa dessas gloriosas manhãs, nós cremos que nós não estaremos mais aqui. Irmãos, deixa eu falar isso antes de encerrar. Vai ser tão simples, mas tão simples quanto você está sentado aí, ouvindo nós falarmos essas palavras maravilhosas, assim vai ser o rapto. Não espere que vai cair um monte de fogo e raio, não vai ser nada disso. Do mesmo jeito que você vai se levantar aí da sua cadeira, do seu sofá, e você vai sair para ir na cozinha, ou para o seu quarto, ou para colocar a sua Bíblia na estante, assim vai ser o rapto. Ele vai acontecer da maneira mais natural, mais simples que você jamais imaginou. Não espere por algo. A única coisa que vai ser impactante para nós é que nos minutos finais, no tempinho final, talvez os 30 dias, 40 dias, um pouquinho antes disso acontecer, nós estaremos vendo os nossos entes queridos que não estão mortos para começar, só estão em uma outra dimensão, tão vivos quanto nós estamos. Na verdade, que coisa maravilhosa, grandes promessas Deus tem feito para nós, né? Que Deus abençoe vocês. Espero vocês aqui na terça-feira, se Deus assim o permitir. Continue orando por nós. E, mais uma vez, foi um prazer enorme, um privilégio grande falar com esse maravilhoso povo de Deus, que eu tenho grande respeito e grande amor por vocês. Que Deus possa sempre me dar saúde, me dar forças
para que eu possa continuar a trazendo essas coisas que o profeta nos trouxe para nós, apenas para trazer à memória nessas noites de terça-feira. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês do profundo do meu coração. A equipe aqui do Tabernáculo agradece vocês também. Vocês são os protagonistas de todo esse trabalho, todo esse esforço. Vocês é o que faz tudo isso valer a pena. Continue orando por nós e eu quero continuar me esforçando para continuarmos com este programa até o dia que o Senhor vier nos buscar naquela gloriosa manhã, se assim Ele nos permitir. Que Deus abençoe cada um de vocês. Shalom e até a próxima.